E se eu te dissesse que a maior cidade cristã do mundo não foi destruída por muçulmanos, mongóis ou bárbaros, mas sim por outros cristãos? Foi uma traição tão profunda que destruiu o império. Uma cruzada tão distorcida que nunca chegou à Terra Santa. E uma história tão impressionante que simplesmente não é ensinada na escola. Essa é a tragédia esquecida de Constantinopla em 1204 e a queda de uma cidade que resistiu à morte por 1000 anos. Em 1202, o Papa Inocêncio III convocou uma nova Guerra Santa, a Quarta Cruzada. A missão era direta: recuperar Jerusalém, a cidade sagrada, do domínio muçulmano de uma vez por todas. Jerusalém havia caído mais de 100 anos antes para um inimigo formidável, Saladino, o grande sultão do Egito e da Síria. Ele era um gênio militar e muçulmano devoto. Unificou tribos islâmicas divididas e derrotou o exército cristão na Batalha de Hattin em 1187. Assumindo Jerusalém, logo depois, para a Europa foi uma humilhação histórica. Então o Papa Inocêncio III mobilizou toda a cristandade. Milhares responderam: cavaleiros, mercenários, filhos sem terras, peregrinos. Todos em busca de redenção, vingança e glória. Era só religião? Não exatamente. Alguns chegaram para salvar a alma, outros para limpar o nome. E muita gente veio atrás do saque, de terra e de se tornar em lenda. Mas surgiu um problema gigante. Eles não tinham navios, nem frotas, nem jeito de cruzar o Mediterrâneo. Então recorreram ao único poder rico que podia ajudar: Veneza. A República Mercante do Mar topou construir embarcações para mais de 30 mil homens. Mas impôs um preço brutal: 85 mil marcos de prata. Foi um acordo com o diabo, e os cruzados já estavam atolados em dívidas. A Quarta Cruzada tinha como meta recuperar a Terra Santa, mas nunca chegou lá. Desviou para um caminho obscuro. Eles deviam uma fortuna a Veneza e não tinham como pagar. Aí o Doge de Veneza fez uma proposta feia e calculista: se ajudarem a conquistar Zara, quitamos a dívida. Mas Zara não era muçulmana, nem é inimiga da cristandade. Zara era uma cidade católica. Ela já tinha sido controlada por Veneza, mas se rebelou e aliou-se à Hungria. Para os venezianos, era uma traidora, uma ameaça no domínio do Adriático. E fecharam o trato. Os cruzados, desesperados e com fome, vingaram-se contra seus próprios irmãos cristãos. Atacaram Zara, saquearam a cidade, a incendiaram. O Papa Inocêncio III ficou furioso e excomungou toda a cruzada. Mas os cruzados não se importaram. Estavam falidos, famintos e com as mãos ensanguentadas. Foi aí que surgiu um desconhecido, um jovem que dizia ser o legítimo herdeiro do trono bizantino. E com ele surgiu um novo objetivo, um alvo ainda maior: Constantinopla. Poder tem seu preço. Alexios IV Ângelos, filho de imperador deposto, reconquistou o trono bizantino, mas só porque os cruzados o colocaram lá. E agora eles queriam a grana prometida. Ele prometeu de tudo: 200 mil marcos de prata, suprimentos, 10 mil soldados bizantinos e até a união entre a Igreja Ortodoxa e Roma. Para cumprir a promessa, fez o impensável: aumentou impostos, confiscou propriedades da Igreja, derreteu ícones sagrados, relíquias e cálices, o coração espiritual de Bizâncio. Tudo para agradar esses estrangeiros que sua gente via como bárbaros. As ruas de Constantinopla explodiram em fúria. Teve motim. O povo odiava os latinos e desprezava ainda mais o Alexios IV. Para os bizantinos, ele não era imperador. Era um traidor comprado pelo Ocidente. E então veio o golpe final. Em janeiro de 1204, Alexios V Ducas liderou um golpe rápido e violento. Prenderam Alexios IV e logo o estrangularam. O tesouro imperial estava zerado. Alexios V não era fantoche. Assumiu como defensor de Bizâncio. Negou qualquer pagamento aos cruzados, fechou as portas da cidade, cortou negociações, fortaleceu as muralhas e xingou os latinos de mentirosos, ladrões, hereges.
Os cruzados ficaram pasmos. Arriscaram tudo para colocar Alexios IV no poder. Agora ele estava morto. Eles estavam sem dinheiro, sem boas-vindas e o relógio correndo contra eles. Restavam-lhes duas opções: voltar para casa desonrados e de mãos vazias, ou tomar Constantinopla pela força. E foi assim que a Quarta Cruzada, que começou em nome de Deus, virou a invasão da maior cidade cristã do mundo. Eles não entraram como peregrinos, nem como libertadores. Entraram como predadores. A rainha das cidades iria arder. No início do século XIII, Constantinopla era uma maravilha mundial. Palácios reluzentes, ruas de mármore, relíquias antigas e mosaicos dourados que brilhavam ao sol. Era a capital do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, por mais de 800 anos. O povo falava grego, seguia o cristianismo ortodoxo e via seu imperador como o guardião escolhido por Deus. Era um centro de saber, comércio e autoridade divina. E tinha resistido a mais cercos do que qualquer outra cidade na história. No dia 12 de abril de 1204, os cruzados atacaram. Mesmo com muralhas lendárias, problemas internos e traições abriram o caminho. Eles entraram. E o que veio depois foram 3 dias de destruição brutal. A Hagia Sofia, a igreja mais sagrada do Oriente, foi profanada. Dizem que uma prostituta chegou até a dançar no altar, zoando a fé cristã. Os cruzados arrancaram o ouro dos ícones, quebraram relíquias e mataram indiscriminadamente. Mulheres, crianças, padres, ninguém escapou. O historiador Niketas Choniates escreveu: nada foi poupado, nem idade, nem gênero, nem santidade. O saque foi brutal. Os cruzados levaram séculos de tesouros: ouro, prata, seda, manuscritos e relíquias. Muitos desses saíram para Veneza, como os famosos cavalos de São Marcos, roubados do hipódromo. Não foi só roubo. Foi uma tentativa de apagar uma civilização. Bibliotecas queimadas, igrejas esvaziadas e até os ossos de santos viraram troféus. Curiosamente, lucraram mais em Constantinopla do que jamais teriam com Jerusalém. Os cruzados formaram o Império Latino de Constantinopla, mas foi uma construção frágil. Bizâncio ficou despedaçado. Nasceram governos refúgio em Niceia, Trebisonda e Império de Epiro. Em 1261, os bizantinos retomaram a cidade, mas ela nunca recuperou seu esplendor. Em 1453, quando os otomanos chegaram, não encontraram uma cidade destruída pelos muçulmanos, mas sim por uma traição cristã de 250 anos antes. O saque de 1204 deixou cicatrizes muito mais profundas que o ouro perdido. Dividiu o cristianismo. A Igreja Ortodoxa nunca perdoou o Ocidente Latino. Até hoje, essa ferida ainda dói. O Papa João Paulo II pediu desculpas em 2001, mas as marcas já estavam gravadas na história. A Quarta Cruzada não só se desviou, ela implodiu, moral, espiritual e politicamente. No fim, não foi uma cruzada contra o Islã, mas uma cruzada contra o próprio cristianismo.